Olá! Imagens do sistema de monitoramento de uma farmácia registraram uma tentativa de invasão durante a madrugada. O crime ocorreu no domingo, madrugada de domingo, por volta de 3 da manhã, na Avenida Delfim Moreira, na Várzea. Um homem ficou indo, vindo, subia a avenida, descia a avenida e durante 10 minutos ficou tentando arrombar a loja com esse pedaço de madeira. Ele forçou um lado da porta, depois voltou, forçou o outro lado, mas não conseguiu levantar a porta de aço. Detalhe, essa mesma farmácia foi invadida no ano passado por um casal, até uma menina grávida, O casal arrombou rapidamente e levou diversas fraldas. Após esse ataque, a farmácia reforçou aí a porta de aço e o homem não conseguiu aí abrir o estabelecimento. Falo sempre, a gente não mostra as imagens aqui, mas a polícia recebe as imagens do suspeito do crime, Lembrando que é tratado como suspeito é uma denominação legal, Até que seja indiciado pelo crime, é tratado como suspeito. Mas a polícia tem as imagens, também já está até nas redes sociais, Mostrando exatamente essa pessoa. Na tarde desta terça-feira, os motoristas de aplicativo realizaram um protesto aqui em Teresópolis. A movimentação dos motoristas de aplicativo ocorreu em frente ao Palácio Tereza Cristina, sede da Prefeitura, onde profissionais do volante que prestam esse serviço de transporte da população questionaram a proibição de estacionamento ao longo de trechos da Avenida Lúcio Meira e Feliciano Sodré, decisão que ocorreu há cerca de 2 meses após a implementação da faixa seletiva de ônibus. Agora, principalmente nessa área, mas também em outros pontos, eles devem obrigatoriamente parar em trechos específicos para fazer o embarque e desembarque de passageiros. Eles também questionam algumas regras aí aplicadas pelo município para a categoria, como, por exemplo, a obrigatoriedade de placa de Teresópolis no veículo para a prestação do serviço. Outras demandas foram discutidas pelos profissionais do volante nessa manifestação que começou, o movimento começou na Casa de Cultura e eles chegaram aí até o Palácio Tereza Cristina, onde ficaram por cerca de 2 horas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que já é muito difícil trabalhar como motorista de aplicativo aqui em Teresópolis devido às péssimas condições das vias da nossa cidade. Eu já morei e trabalhei em outras cidades do Rio de Janeiro e eu nunca vi ruas tão esburacadas como eu tenho visto aqui em Teresópolis, buracos que podem causar acidentes, buracos que inevitavelmente, com o passar do tempo, vão danificando os veículos e causando prejuízo aos motoristas. Somado a isso, e acredito que seja porque eu não faço parte eu não sou organizador desse movimento aqui, não conheço ninguém aqui, vim porque eu sou motorista de aplicativo e me sinto no direito de me manifestar. Mas o que tem sido muito reclamado aqui é com a implementação não só dos diversos radares espalhados pela cidade, mas também de câmeras de monitoramento, multando motoristas que param rapidamente para embarcar e desembarcar passageiros aqui na Grande Reta, tornando praticamente inviável o nosso trabalho. É prejuízo para o motorista de aplicativo, que fica sem a sua fonte de renda, que tira a sua renda através desse trabalho, e prejuízo também para a população como um todo, que depende do transporte, precisa dos serviços de aplicativo para ir e vir, uma vez que o ônibus demora muito para passar e é ineficiente. É uma pena, é uma situação lamentável, uma pena que uma cidade tão bonita como Teresópolis tenha as ruas tão mal cuidadas e uma prefeitura que está mais preocupada em arrecadar, multando os motoristas de aplicativos do que em cuidar melhor da cidade. Hoje a gente teve uma fala importante até no plenário para trazer essa questão da gente estar ouvindo a população, não só os motoristas do aplicativo Uber, mas também as pessoas que consomem o serviço, os proprietários de equipamentos ali de restaurantes, enfim. A gente tem ali restaurante, mercado, tem farmácia, tem clínica, naquele trecho ali onde foi estabelecido esse novo controle de acesso de embarque e desembarque. E a gente percebe que Teresópolis tem características muito importantes que devem ser sempre consideradas. É uma cidade que chove bastante ao longo do ano. Então as pessoas, quando usam um serviço desse, querem ter tanto acesso rápido quanto também para chegar e para sair. Então a gente tem que ouvir essa população que usa esse equipamento, ouvir também os motoristas e entender. E mais importante, conhecer do estudo técnico, Acho que a grande questão toda é que a gente quer conhecer o estudo técnico que foi feito, que implementou dessa forma. E se a gente puder de alguma forma colaborar para complementar, melhorar tudo isso, eu acho que a gente está à disposição para fazer isso.
Mas essa foi uma dos questionamentos que eu pensei que os motoristas fizeram a você, né? De saber mais de como está sendo feito e até do que vai ser feito, que a gente sabe que tem mais mudanças para frente. Exatamente. Então, assim, eles querem, o que pelo menos que foi reivindicado aqui na conversa que a gente teve com alguns motoristas, eles querem ter acesso à construção do que está sendo planejado para a cidade. E eu acho que é importante porque eles são pessoas que estão oferecendo esse serviço. E é um serviço que, naturalmente, muitas pessoas usam na nossa cidade hoje em dia. No final da tarde, o governo municipal emitiu uma nota oficial por conta desse protesto realizado pelos motoristas. No documento encaminhado a toda a imprensa, a prefeitura diz que, em relação à manifestação ocorrida na tarde de hoje, que reuniu os motoristas por aplicativo, respeita plenamente o direito à livre manifestação e a toda e qualquer reivindicação legítima apresentada pela categoria, mantendo-se aberta ao diálogo. Porém, a prefeitura diz que não foi procurada por representantes legítimos da categoria e que registrou a presença de indivíduos sem qualquer vínculo com o serviço de transporte aplicativo e com conhecidas ligações político-partidárias, notadamente associadas à disseminação de desinformação e ataques infundados, o que comprometeu o ambiente necessário para o estabelecimento de um diálogo sério, respeitoso e produtivo. E na Câmara Municipal, na sessão realizada na manhã desta terça-feira, foi realizado um movimento do Conselho de Fisioterapia, cobrando aí a valorização dos servidores, dos profissionais, né, dessa categoria. Hoje está acontecendo um movimento do CREFITO 2 em todo o estado do Rio, em todos os municípios. O CREFITO está se organizando para que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais se encontrem em frente às câmaras municipais em prol da fisioterapia e da terapia ocupacional, em prol da valorização dos profissionais, em prol do aumento do piso salarial dessas categorias. E eu não só apoio, como eu faço parte desse movimento. Então eu gostaria de solicitar, se for possível, senhor presidente, através da mesa diretora, um apoio dessa instituição formal, documentado, para que a gente encampe junto com a categoria, para que a gente consiga lá no Senado Federal, na Câmara Federal, que a gente consiga essa aprovação de valorização desses profissionais, que eu me incluo nessa categoria, mas a gente sabe a importância de cada fisioterapeuta e terapeuta ocupacional na vida dos pacientes que tratamos. Tá certo, senhor presidente? Se a gente conseguir, através da mesa diretora e dessa casa, um documento oficial fortalecendo esse movimento, eu agradeço muito, tá bom? E hoje está acontecendo aqui na frente da Câmara também. A gente tem aí o Felipe Santa Rita representando o CREFITO aqui em Teresópolis, a sua esposa Alessandra também. Então, Felipe, acabei de solicitar que essa casa faça um apoio formal ao movimento para que a gente consiga junto levar mais documentos para a Câmara Federal, para o Senado Federal, para que a gente consiga valorizar a nossa profissão, a fisioterapia, a terapia ocupacional, que merece todo carinho, respeito e principalmente essa valorização. Tá certo, senhor presidente? Ontem falamos aqui de um problema que a cidade vem enfrentando desde o fim de semana, que é o abastecimento de água. A concessionária Águas da Imperatriz alegou que faltou energia elétrica, né, lá na estação de tratamento e distribuição no interior, e por isso houve um grande problema, mas que já estava tudo se resolvendo. Porém, a terça-feira começou com torneiras secas em alguns bairros, né? Olha só, moradores aí da Granja Florestal, Salaco, Salaquinho, tendo que juntar balde d'água para poder lavar a louça, né? Ou seja, muita atenção, vamos economizar, porque ainda não restabeleceu aí o serviço aqui na cidade, né? Podemos ficar aí com a água comprometida, né? O abastecimento de água comprometida por mais alguns dias. Falando em Águas da Imperatriz, a partir desta quarta-feira tem início uma nova obra na região central, né? Abriram toda a Avenida Lúcio Meira para instalar a tal de linha de recalque para a estação de tratamento de esgoto e agora começa uma obra para a melhoria do sistema de abastecimento de água na várzea. Segundo a Águas da Imperatriz, serão 500 metros de nova rede entre a Francisco Sá e Calçada da Fama e a Rua José Corrêa da Silva.
A Rua José Corrêa da Silva, se você não sabe qual é, a antiga esquina do pecado, né? Serão 45 dias de obra e, segundo a empresa, nesse primeiro momento, na calçada. Não afeta o trânsito. Vamos acompanhar como fica esse trabalho, né? E como vai ficar a passagem de pedestres na região central do município. 2 anos atrás, Teresópolis passou por uma grande tempestade aí dessas de verão que causou mortes, inclusive lá na Coreia. Dois jovens morreram após um deslizamento de terra, muitos alagamentos e outros problemas, entre eles a queda de um muro aqui no centro da cidade, que até hoje deixa um espaço público interditado. A Praça de Esportes Radicais de Teresópolis, que é batizada com o nome do ciclista Brian dos Santos, segue sem atenção do poder público. Nesse dia 23 de março, completa-se 2 anos desde a queda do muro que ficava aos fundos dessa praça durante um período de chuva intensa aqui no município de Teresópolis. O rio Paquequer teve uma cheia acentuada e o muro acabou colapsando, acabou se rompendo e caiu na margem do rio. E por lá mesmo ele ficou. Agora você não consegue ver porque nós temos uma densa vegetação que acabou crescendo aqui nos fundos dessa praça. E a praça ficou agora sem o muro e com visível estado de abandono. Nós já estivemos aqui com representantes dos esportistas que utilizam essa praça de esportes e eles nos disseram que a praça carece de uma manutenção, a pista é inclusive muito perigosa para a prática de skate e os esportistas carecem dessa manutenção, dessa atenção do poder público para a retomada desse importante espaço de esportes radicais que já recebeu atletas de renome internacional, inclusive competições de nível nacional e internacional. Hoje, o que nós vemos aqui é uma praça completamente abandonada. A nossa praça é uma praça que esse ano vai completar 21 anos, tem muita história envolvida de skate, bike, patins, né? Tem skatistas de 2 décadas atrás, rollers, né? A galera que anda de patins, né? De 15 anos atrás que já chegou até no X Games, né? Nós temos o Brian Santos que disputou o Mundial na Alemanha e hoje a pista tem o nome dele em homenagem a essa figura importante que lutou tanto pelo nosso espaço. Nossa pista já saiu na guia de pistas, lá em 2006, como na capa da revista, como a melhor pista do Brasil e uma das maiores da América Latina. Tivemos campeonatos da Kicks International aqui em 2007, Tour da DC, campeonatos seletivas para campeonatos brasileiros mais recentes, né, que foi em 2021 e 2023. 2021 nós trouxemos o estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro para disputar a vaga para o brasileiro. 2023 trouxemos a Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro para disputar essa etapa, né? Então a gente ainda fomentou toda a rede de hotelaria, gastronomia e cultura da cidade, né? Foram hotéis lotados, porque só de inscritos nós tivemos mais de 220, né? E selecionavam 3 de cada estado para o brasileiro. Inclusive agora nós tentamos entrar na praça para registrar o estado de abandono em que ela se encontra e há um cadeado lá no portão, na parte da frente, na rua Valdir Barbosa Moreira, bem ao lado da rodoviária, que impede a entrada de qualquer pessoa, inclusive dos esportistas que carecem desse importante espaço para a prática do esporte radical, tanto o skate quanto o ciclismo. Então, para a gente que tem a intenção de treinamento do esporte de alto rendimento, a gente se sente limitado, com medo de se machucar, porque o equipamento está exigindo uma atenção hoje mais específica, mais adequada, que não seja só paliativa, né? Que de fato resolva o problema. E teremos aí mais uma edição da Via Sacra, com novidades no grande espetáculo realizado na Praça da Matriz de Santa Teresa, na Várzea.
A Via Sacra, encenada pelo Instituto Saber, retrata os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, sendo reconhecida como uma das mais emocionantes dramatizações da Paixão de Cristo na região serrana do Rio de Janeiro. O projeto começou com as apresentações no sítio São José, no bairro Quebra-Frascos, passando por adaptações até chegar à Praça da Matriz de Santa Teresa, que receberá mais uma edição da peça neste ano. Esse ano eu estou completando 9 anos de Via Sacra, 8 fazendo Jesus Cristo, e todo ano a gente tenta passar a mesma mensagem de paz, de amor e do sacrifício que Jesus fez por todos nós, principalmente hoje em dia no mundo que a gente vive, com muitas guerras, muitos problemas. Então eu acho que a população está precisando escutar esse tipo de mensagem, e todos os anos essa mensagem que a gente tenta passar para a população. Então acredito que você vai gostar bastante. E então dia 27, 28 e 29 estaremos lá na Santa Teresa todos os dias às 7h30 da noite. Então convido todos vocês para levar toda a sua família, que você vai gostar bastante. A história ela conta o caminho de Jesus na Via Sacra. Durante aquele momento que ele passou, ele passou por momentos terríveis, no momento que ele foi crucificado, depois no momento da ressurreição. Para mim é um momento muito reflexivo. Eu, inclusive, cresci muito como ser humano fazendo esse espetáculo desde o momento que eu participei pela primeira vez. Então, é essa mensagem que a gente quer passar para todo mundo que for assistir. É o momento da reflexão. Então, se você quer poder assistir algum espetáculo diferente, quer ouvir uma mensagem diferente do que está acontecendo aí no mundo, você liga a televisão, você só vê mensagem ruim, eu acredito que vai ser uma coisa completamente diferente, que você vai ouvir uma mensagem de amor, paz e esperança. A parte técnica esse ano está muito diferente, né? Nós estamos pensando no conforto do público, então a praça, né, ela vai ser quase toda utilizada para o conforto da plateia, né? O espetáculo ele será encenado todo de frontal, né, de frente, então para melhor conforto, melhor visibilidade, teremos telões de LED também, efeitos especiais e 2 cenas novas, que não podemos dar spoiler, mas vão ser cenas assim de emocionar o público. Na verdade, nós somos 60 atores, né, se dividindo em mais de 80 personagens, e na verdade nós temos 42 cenas, né, a serem representadas na Via Sacra. Né, são 42 momentos, né, atos representados, contando os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. E um dos pontos de destaque, geralmente, dos espetáculos são os figurinos e as cenas especiais, né? É claro, os nossos figurinos, né, nós temos alguns figurinos que foram adquiridos já desde o início, né, do projeto, lá atrás, ou seja, 13 anos atrás, e hoje nós temos uma gama de figurinos maravilhosos. Esse ano, a cada ano a gente foca no núcleo, esse ano a gente está focando muito no povo, nas etnias, na parte de cenografia também, estamos aumentando o cenário, apesar de diminuir o espaço cênico, ou seja, vai estar muito lindo, vai estar assim o espetáculo digno, né, das grandes paixões de Cristo do Brasil. E para fechar, qual que é a expectativa para a edição desse ano? Bom, a expectativa está muito grande, muita ansiedade, um beijo para o nosso elenco, né? A gente espera, como as caravanas já estão confirmando de outras cidades, a gente espera para praça lotada, então pedimos a todos os teresopolitanos que cheguem cedo também, porque a prioridade é da galera de Terê, né? E esse ano vai estar lotado, Via Sacra 2026. Tua cruz para o teu rei. A dica agora é para você que não concluiu os estudos no tempo correto, ou seja, está com inscrições abertas. Para você que não teve a oportunidade de concluir os estudos, aqui em Teresópolis tem o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA, uma instituição que é coordenada pela Fundação CCERJ do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Fica localizado na Avenida Lúcio Meira, entre o Centro Administrativo da Prefeitura e o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. Nós viemos aqui para mostrar para você as modernas instalações, salas
muito espaçosas e muito bem montadas, onde você vai poder concluir todo o ensino que acabou ficando para trás. Vamos conversar também com educadores que vão mostrar como é fácil concluir os estudos no SEJA Teresópolis. Professora Rutinar, aqui do SEJA, né? A gente veio conhecer como que funciona esse ensino que traz de volta aquela pessoa que por algum motivo da vida acabou tendo que interromper os estudos, né? E aqui há a oportunidade da conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. E a professora estava me falando que é no tempo do aluno, não é isso, professora? Pois é, o aluno ele chega aqui na escola, faz a sua matrícula, primeiro a pré-matrícula online, depois ele vem com a documentação e faz a matrícula dele aqui total, né? E ele chega aqui, às vezes com uma parte concluída, a outra não tem problema. Ele vai, a partir daí, ele conclui o que falta, o restante dele. E a nossa matrícula ela é feita o ano inteiro, até dezembro. Então, ele chega aqui e pode fazer do tempo que ele puder. Nosso sistema é semipresencial. Então, ele fazer uma parte pela internet, que são os estudos que estão lá, com questionários, né? E quem não tem assim, muita habilidade, tem o nosso fascículo. Ele pode levar nosso fascículo e também estudar pelo fascículo. E o semipresencial, porque ele estuda sozinho, mas vem aqui tirar as dúvidas dele. Ou pode ficar aqui o dia inteiro também. Nós temos nossa biblioteca, temos a sala de informática, ele pode ficar lá estudando e tirando dúvida particular com o professor, né? Praticamente. É sozinho, o tempo que ele quiser. Professores de todas as disciplinas do ensino fundamental e médio que estão disponíveis para tirar dúvidas e também para trazer questões, né, exercícios, não é verdade? Isso. O fascículo tem diversos exercícios. Se precisar, a gente complementa. Tá? Se o aluno não conseguir entender até aqui, já fiz os exercícios, nós complementamos, né, os restantes que ele precisa e tiramos as dúvidas e nós falamos, você está apto, vai fazer a sua avaliação. Tá? E a avaliação é feita no tablet, corrigimos logo, imediatamente, com o professor presente. Tá? E dali ele vai estar tirando as dúvidas também na hora da correção. Tá? E ele faz quantas provas forem necessitadas para passar. Tá? Normalmente o ensino médio ele é concluído em 3 anos, né? São 3 anos do ensino médio no ensino regular. Sim. Aqui no SEJA, a pessoa pode, em pouco tempo, no tempo dela, concluir o ensino médio, né? Pois é, né? Olha que coisa boa. Se ele tiver bastante tempo, ele termina isso muito rápido. Então, é o tempo do aluno, tá? Então, se ele chegar aqui com vontade mesmo de aprender, tá? Fazer suas avaliações, ele termina muito rápido. É o tempo do aluno mesmo. Você concluiu certo. Agora, numa avaliação, porventura o aluno não se saiu bem, tirou uma nota ruim, ele tem chance de refazer a avaliação? Nós temos prova A, B, C, D, E, tá? Ele vai passar, dependendo só dele, do tempo dele, tá? Vai repetir, tirando dúvida com o professor. Ele vai fazer prova A, prova B. Tá? Não conseguiu passar, não tem problema. Volta ao professor. Aí o professor vai fazer novas explicações, ele vai fazer outras avaliações, tá? Sem problema. É uma oportunidade, né? Que o aluno tem para ele retornar aos seus estudos e satisfazer também uma parte pessoal dele, né? Uma vontade assim, poxa, eu posso, eu aprendo, eu consigo. Então, eu acho assim, é o melhor meio de apresentação de um estudo para o aluno concluir. Seria esse sistema nosso aqui do SEJA, tá? Para qualquer idade, acima de 18 anos para o ensino médio e acima de 15 anos para o fundamental. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, rapidamente na barrinha de notícias e nas redes sociais Facebook e Instagram. Em detalhes, acesse netdiario.com.br. Quem está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Até breve!